Olá, eu sou Arthur, sou pastor da Congregação Batista em Tabuleiro e nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Oração em Tempos de Crise. Hoje nós vamos falar de Ana e a oração que ela fez, momentos de dificuldade, de muita tristeza da parte dela e os efeitos que essa oração teve. A história de Ana ela está nos primeiros capítulos de 1 Samuel. Ana, ela era esposa de um homem chamado Eucana, um homem da terra de Israel, de Efraim. Ele tinha duas esposas, Eu já falei em um vídeo atrás que a poligamia era um pouco comum naquela época, não era o objetivo de Deus, Deus não queria, ele não era a favor da poligamia. E como aconteceu no caso de Jacó, que foi o nosso outro exemplo, aqui também a poligamia gerava problemas familiares, Então, essa era uma consequência imediata desse costume, E aí ela era esposa junto com Penina, que era também a outra esposa de Eucana. Penina era uma mulher fértil, mas Ana era estéril. E com isso, Penina todas as vezes, ficava caçoando de Ana, zombando dela, humilhando ela, porque ela não podia dar filhos, a Eucana. Mas o texto, ele nos diz, lá no primeiro capítulo, ele diz que todas as vezes que eles iam adorar ao Senhor, no versículo 5 diz que Eucana dava uma porção dobrada por Ana, porque ele amava a Ana, Então parece que havia ali um ciúme entre Penina e Ana, porque Penina via que o seu marido amava Ana, apesar dela ser estéril. E aí com isso, Ana era uma mulher que sofria muito por conta disso, Naquela época, ser mãe era basicamente uma das tarefas primordiais das mulheres, Então, se você não pudesse ser mãe, basicamente você era considerada uma mulher um pouco inútil, naquele contexto. É um contexto em que a maternidade era muito importante para dar descendência à sua família, à sua casa, criar um filho, era algo muito importante naquela época. E com isso, então, Ana, ela sofria por conta dessa impossibilidade de ter filhos. E aí, ela numa das caminhadas, naquela época havia as peregrinações, então eles peregrinavam até Siló, que era onde Deus se manifestava e eram feitos sacrifícios, o culto, as adorações a Deus anualmente. E aí eles vão até Siló e lá, enquanto eles estão adorando o Senhor, Ana se coloca diante do Senhor, perto do altar, e começa a chorar, e a falar com Deus, a orar para Deus, E aí ela orava no seu coração, o texto diz que ela orava no seu coração, mas a sua boca se movia, mas não saía som. E aí ela falava, ela falava dentro de si, mas não saía nenhum som. O sacerdote viu ela orando daquele jeito e achou que ela estava bêbada. E aí o sacerdote Eli chega para ela e fala: minha filha, sai do vinho, sai, para de se embriagar, fique sóbria. E aí ela fala: não, meu senhor, eu não estou bêbada, não, eu estou aqui chorando diante do Senhor porque eu estou muito ansiosa e muito aflita. E por causa disso eu me coloquei desse jeito diante de Deus porque eu quero que Ele faça algo por mim. E aí Eli, constrangido por esse engano, abençoa ela e diz: olha, que o Senhor possa fazer conforme a sua oração, Mas o mais interessante desse texto é que depois de Ana ter se colocado diante do Senhor em oração, aflita, ali se derramando diante dele, chorando diante de Deus, e depois ter falado com ele tudo o que estava acontecendo: olha, eu estou muito aflito, estou muito ansiosa, a minha vida está muito mal e eu preciso que Deus faça alguma coisa em meu favor. Depois dela ter feito essas duas coisas, e ter orado ao Senhor e ter desabafado com ele, ela mudou o seu semblante. O texto diz que todas as vezes que ela ia até Siló para adorar ao Senhor, ela não comia e ela também ficava com a cara triste, entristecida, exatamente porque era nesse momento que Penina zombava dela, fazia chacota dela por ela ser estéril. Mas dessa vez, depois que ela ora a Deus, se coloca diante dele, e depois que ela desabafa com Eli, a Bíblia diz, lá no versículo 18 do capítulo 1, diz que Ana fala assim: que eu possa encontrar favor aos olhos de Deus.
Então Ana seguiu o seu caminho e comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Ou seja, Ana, ela tirou do seu jejum, né? Ela não queria comer nada, e com isso agora ela come, e o seu semblante, né, já não era mais triste, ou seja, ela colocou toda a tristeza, toda a aflição, toda a ansiedade que ela tinha diante de Deus. E ela conseguiu colocar isso para fora, ela conseguiu externar isso. E isso é um grande exemplo para nós. Quantas vezes a gente não se encontra triste, ansioso, aflito, né, por conta de uma decisão que a gente tem que fazer, por conta de um problema que apareceu e a gente tem que resolver, por conta, né, de uma situação embaraçosa que se desenrolou na nossa vida, porque a gente deseja fazer algo, até um erro mesmo que nós cometemos, né, e a gente quer consertar. Quantas vezes a gente está nessa situação, né, de estarmos aflitos, de estarmos ansiosos, e aí o que a gente faz com essa ansiedade? O que a gente faz com essa aflição? Infelizmente, né, o isolamento social no qual a gente está passando, ele aumenta, né, o dano, o prejuízo que a ansiedade gera, né? A gente vê pessoas extremamente ansiosas por conta dos problemas, os problemas familiares, né? Os problemas de casa, eles aumentam porque você está mais tempo em casa, então você tem maior contato com eles, e as pessoas ficam ansiosas, ficam aflitas, e o coração delas, né, fica carregado, o semblante delas se abate, você vê as pessoas tristes, as pessoas preocupadas, as pessoas muitas vezes zangadas, né, por conta desse contexto. Mas o que você faz com tudo isso? Ana colocou diante do Senhor. Depois de muitos anos sendo injuriada, sendo zombada, sendo humilhada, ela resolveu colocar diante do Senhor. Ela parou, né, de ficar abatida, e ela agora se colocou diante de Deus, orou diante dele, colocou tudo diante dele, e depois ainda botou para fora, sabe, desabafou com alguém. Isso é muito importante, que a gente coloque nossa aflição diante de Deus, mas também que a gente possa colocar para fora com alguém que nos ouça e com alguém que entenda a nossa situação. E olha que interessante, ele não entendeu a situação de Ana de primeira, mas ele era o sacerdote, né? Então ele era o homem do Senhor, né, que Ana tinha acesso. E aí, depois, né, da confusão, ele entendeu e ele abençoou Ana e compreendeu a preocupação, né, a aflição dela. E é muito importante isso, porque Deus, ele compreende a nossa aflição, e é essencial que primeiro, antes de falar com qualquer pessoa, a gente coloque a nossa aflição diante de Deus. Mas também é muito importante que a gente possa se confidenciar, né? Poder colocar para fora, né, a nossa aflição, a nossa ansiedade com alguém que nos entenda, alguém que realmente vai compreender a nossa aflição e vai nos abençoar por conta disso, né, que a gente está passando. É importante as duas coisas, diante de Deus e diante de alguém que nos ama, de alguém que nos compreenda. Você não tem essa pessoa? Peça a Deus, Ele vai providenciar. Ele sabe que a gente precisa de alguém que nos ouça, que nos compreenda, que sabe do que a gente está passando, que entenda a situação, que não nos julgue e que nos abençoe. Né? É essencial que a gente possa ser essa pessoa, mas também que a gente busque também essa pessoa. Né? Busque pessoas que possam nos abençoar, que possam nos entender. Não no sentido de fofocar, não no sentido, né, de ficar mexericando sobre a vida alheia. Isso é diabólico. Isso não ajuda ninguém, isso não abençoa ninguém. Agora, ouvir com carinho, com atenção, sem julgamento e com o objetivo de abençoar a vida do outro, de aconselhar, de orientar, de fortalecer, isso sim, isso é uma bênção para qualquer pessoa. Então, se você está aflito, coloque-se diante de Deus e coloque-se diante de alguém de confiança, alguém que te entenda e alguém que vai te abençoar. Tá bom? Fique com Deus, espero que vocês estejam aí guardados por Ele e que coloquem as suas orações, suas aflições, sua ansiedade diante dele e diante de alguém que os ame. Fique com Deus.